Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Totina, sou psicóloga há 14 anos. Atuei um pouquinho na área hospitalar, com adultos e crianças, principalmente na oncologia. Hoje estou dedicada exclusivamente à clínica, na qual eu sou especialista pela abordagem da fenomenologia existencial. Hoje também especializando na psicologia infantil. Tenho as formações na psicoterapia breve, na psico-oncologia e mestre em biotecnologia médica, hoje vim aqui falar um pouquinho dentro do universo infantil sobre o ganhar ou perder. Então vamos construir juntos essa ideia, sobre essa proposta que me foi dada, Quero agradecer primeiro, o convite pela pessoa da Aline, que é a responsável aí pelo AME, e espero estar contribuindo para vocês aí um pouquinho nesse universo. Então, vamos falar o que é a infância, A infância é um período que a gente vai pensar do 0 até os 18 anos. A partir da maioridade, a gente já vai deixar de entrar como infância, Se pensa, que é uma fase, sem dúvidas, mais importante da vida, a melhor, por ser um momento mágico, único, de brincadeiras, de fantasias, de criações, mas também ela é um momento desafiador, porque ela é uma formação de uma nova pessoa, de uma nova vida aí, de uma existência que ela é indeterminada, cheia de possibilidades, que única responsabilidade nesse momento é a de ser criança, que está livre para isso, Então, de quem é a responsabilidade dessa formação, Da criança? Em partes, Mas o momento dela é ser a criança, estar vivendo, estar construindo isso, Descobrindo. Então ela nasce sem filtro, Ela quer tudo, Geralmente tá descobrindo tudo, buscando tudo, querendo todos os dias novidades, Aprender, tudo muito mágico, fantasioso, Então quem vai dar esses limites são os adultos, que vai dizer para a criança até onde ela vai poder ir, E o que vai trazer risco ou não, Isso que é importante a gente pensar quando a gente vai dizer o não, dar esse limite, é mostrando para a criança quais são os riscos que ela está vivendo naquele momento, Porque ela não tem essa noção, ela não tem esse entendimento, Então é preciso que a gente observe esses momentos do quais a gente vai dizer o não, Se vai ser importante, se vai ser útil, se vai ser... O que eu vou contribuir na formação dessa criança, O que eu vou mostrar enquanto limite que pode ajudar ela a entender naquele momento, tá? Então, lembrando, não existe um manual de instrução, A criança vem e a gente não existe, assim como não existe um manual de instrução da criança de como comportar e lidar com ela, não existe um manual de como ser pais, de como ser responsáveis e adultos por ela. Nós vamos aprendendo junto, E ninguém melhor do que a própria criança para aprender com a gente aprender com ela, melhor dizendo, E aí, para a gente entrar nesse universo, eu trouxe essa imagem de pensar num scanner, de como que a gente está se avaliando enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais, tanto da educação, da saúde, Como que eu me avalio enquanto esse profissional que vou estar junto, esse educador que vou estar junto a essa criança? Será que eu consigo avaliar quais são os meus limites?
as minhas dificuldades, a minha relação que eu estou construindo com ela, né? Como que eu estou? Né? O que eu estou transmitindo para essa criança? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho na gente antes de tudo, porque vamos ser os modelos, vamos ser o espelho para essa criança, tá? Então, você já se perguntou, né? Qual é o educador, enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores, você gostaria de ser? A gente fica às vezes esperando esse manual de instrução, mas em algum momento, quando a gente idealizou, construiu lá o sonho de ser pai, né? Será que a gente pensou que pai eu gostaria de ser? Como que eu gostaria que fosse a educação dos meus filhos? Ou quando eu escolhi ser professora, eu escolhi ser professora porque eu queria fazer isso, né? O que eu pensava? Que pergunta eu me fazia? Né? De eu quero ser uma psicóloga porque eu quero fazer mudanças, eu acredito no ser humano, né? Você já pensou nisso, né? Isso é importante, que aí, o que você está transmitindo então para suas crianças, enquanto educador, enquanto pai, enquanto professor? Porque se a gente não se fez essa pergunta ainda, né? O que eu quero então que a minha criança seja? O que eu passo para ela, né? E aí, principalmente, quais são os meus valores enquanto ser humano, enquanto pessoa? Porque quando eu me pergunto isso, né, qual o profissional, qual é o pai, qual é o educador que eu quero ser? Eu estou pensando nesses meus valores, nesses meus princípios, naquilo que eu construí, na minha identidade, né? Então, qual é esse papel que eu estou tentando levar e transmitir para eles, né? Além do que esses meus valores vêm daquilo que eu fui construir na minha vida, né? Na minha formação enquanto ser humano, que veio dos meus pais, né? Dos meus avós. Mas hoje já são outras gerações, que nem tudo vem junto, consegue construir junto. Mas qual foi a minha geração? Como eu fui quando criança, criado, educado? E hoje, como está as gerações dos nossos filhos, né? A educação, o mundo, a transformação, né? Às vezes eu recebo alguns pais ou converso, né, com alguns pais no ambiente dos meus filhos e eu acho interessante, né? Eles falam assim: nossa, mas não é possível, né? Tal coisa, ser tão assim, né? Ou eu lembro de uma mãe que falava assim: mas a minha filha não sabe nem arrumar a cozinha, né? Não consegue ver que a comida tá ali, precisa guardar. Aí eu falava assim: alguém ensinou isso para ela, né? Você já mostrou isso para ela? Ou lembra, quando você era adolescente, tinha a idade dela, alguém te ensinou isso? Alguém falou isso para você? Né? Que era assim que tinha que ser feito? Por que hoje então eu estou exigindo que ela seja também da mesma forma? Faça igual a mim. Eu estou cobrando dela agora como adulta. Eu tenho essa preocupação, eu tenho essa necessidade de deixar a casa em ordem, a cozinha arrumada, né? Gostaria que ela participasse, fazer as tarefas, também vai ser importante, vai ser bom, mas a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, a gente precisa ensinar, né? Hoje a gente sabe, enquanto adulto, que isso é importante, né? Antes a gente também não sabia. A gente não queria ter essas obrigações, essas responsabilidades. Os nossos avós, pais, talvez tiveram, né? Porque criaram, os irmãos eram famílias grandes, né? Mas as gerações vão mudando, então é importante a gente olhar também um pouquinho para isso, né? E aí eu ponho a pergunta, né? Qual é a sua tolerância? Então, essa mãe que queria que a menina todo dia percebesse que ela saiu para trabalhar e ficou um pouco algumas coisas da cozinha e pelo menos ela guardasse a comida que ficou,
né? E aí eu cheguei em casa, voltei do trabalho, tava lá do mesmo jeito. O quanto eu tolerei tudo aquilo? Como eu tolerei, né? Quanto eu estou tolerando também essas minhas obrigações, lidar com tudo isso e estou sabendo lidar e estou transmitindo para os meus filhos, né? Qual é a minha tolerância? Qual é o nível? Então, para mim isso é um absurdo a comida ficar ali, então eu não suporto, não tolero, aí eu vou lá, falo a mais do que eu deveria, né? E aí? De quem é a real responsabilidade, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com as palavras, né? E aí eu fui buscar um pouquinho, né? A tolerância, então, né? É um ato de tolerar, uma indulgência, uma condescendência, né? Uma qualidade ou uma condição. Mas, Viviane, você falou o que aí, né? Então, eu estou incomodada, né? A intolerância é até onde eu suporto, até onde eu aceito, até onde eu tolero, né? Então vamos lá, até onde eu suporto, até onde eu estou aceitando, né? Até onde eu consinto, né? Eu tolerar, então, o pai tolerar os excessos do filho, né? O consentir é o pai tolerar os excessos. Quais excessos, né? Se a gente for ao pé da letra, né? Aquela visita incômoda que chega na casa da gente sem avisar, sem falar nada. Até onde eu suporto, até onde eu aceito. Fora as condições sociais, né? Então, enquanto adultos, como nós somos tolerantes, o quanto eu aceito, permito, consinto o outro. E quais são os meus valores, as crenças e escolhas diante da vida, né? O que eu tenho passado para o outro, que principalmente para as nossas crianças, né? Quais são esses valores, essas escolhas que eu tenho feito, o que eu tenho tolerado? E aí, quando a gente fala do tolerar, né, uma das propostas desse dia hoje, desse encontro, é falar um pouquinho sobre esse mundo que a gente está vivendo, né, das telas, da internet, né, quando a gente fala de tela, televisão, videogame, o celular, né, o quanto isso tem ou não contribuído para as crianças estarem tolerantes, né, então vamos pensar, para a gente pensar até quanto os nossos filhos toleram determinadas situações, aceitam, né, ou consentem aquilo que a gente fala com eles, até como eu tenho transmitido isso de tolerância, né, de o que eu consinto ou não com ele, né? É importante a gente observar e pensar nisso, né, enquanto os pais, né? Então, vamos tentar pensar um pouquinho nesse mundo das telas, rapidinho, né? Então, vamos lembrar, existe uma pesquisadora, vocês podem achar na internet, no YouTube, Casa do Saber, ela fala super tranquilo, bem sobre a neurociência, e ela traz um pouquinho sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, se a gente pensar que faz 50 anos que existe a internet e faz cerca de 25 anos que a gente tem um uso constante. E nos últimos 10 a gente tem carregado a internet com a gente. Então não é só ter a internet. Antigamente a gente tinha a internet em casa, acessava, mas não era toda hora. Hoje a gente carrega a internet com a gente. Então qualquer lugar que a gente está, a gente pode parar, tirar a internet. Se a gente olhar para isso, é relativamente novo, né? Não é algo tão antigo para a gente tá no nível que estamos hoje, né? De dependência, teoricamente.
porque ela pode causar essa dependência, né? Então, alguns estudos ela traz alguns estudos e tem nomeado essa nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Quem já não saiu de casa e falou, meu Deus, esqueci o celular, não posso ficar sem. Mas a preocupação era, não posso ficar sem, porque eu preciso saber informações dos meus filhos, alguém vai me ligar, porque pode acontecer, ou eu preciso estar antenada no mundo, no que está acontecendo, né? E aí esse medo, né, de ficar sem o celular trouxe outro nome que foi construído, acho que no Japão, ela fala, se eu não me engano, que é o hikikomori, que é um afastamento social severo, né? Então, o quanto o uso desse celular tem nos afastado da relação social constante, né? E que essa dependência é muito parecida com os outros tipos de vício, né? O vício do álcool, do tabaco, né? De outras substâncias, ele tem a mesma características, a mesma função, né? E aí, alguns estudos já demonstram que essa dependência, né, do uso do celular traz o quê? O sedentarismo, a diminuição do raciocínio, né, a capacidade lógica, né, de pensar. Alguns estudos têm demonstrado, né, o uso constante da tela, a miopia, né, a dificuldade de enxergar de longe tem aumentado muito. Questões de dores de cabeça e muitas delas estarem associadas com a postura, porque a gente fica com o pescoço, né, abaixado o tempo todo nessa posição, e enquanto isso compromete, né, a nossa postura e causados dores e problemas de coluna, né, e principalmente a cabeça, né. E aí ela trouxe alguns estudos que ela fala assim que 1 a cada 4 crianças e jovens aumenta o estresse e piora a qualidade do sono, o aumento da ansiedade e da depressão e os problemas de relacionamento interpessoal, né? E ela até traz essa brincadeira de que existe a pergunta se o celular interfere no relacionamento, né? E ela fala, é óbvio que sim, né? Porque você olha no ambiente, a pessoa não tá uma conversando com a outra, tá? As duas de cabeça baixa olhando para o celular. Está tendo um relacionamento aí? Não, né? Então, é uma pergunta muito óbvia e o quanto ela traz o que isso realmente só vem comprovar a ciência, né? Por um outro lado, ela traz, e isso realmente a gente viu, e principalmente nesses 2 últimos anos da nossa vida, foi pela pandemia, né? O aumento da produtividade, né? O aumento da interação, né? Nós estamos mais ativos, mais próximos, né? Então, no sentido de que hoje estou aqui gravando esse vídeo, falando com vocês, tá? Me permitindo estar próximos a mais pessoas que não têm acesso, né? Então, essas são algumas das vantagens. E aí a gente pensa, por ser algo novo, a gente precisa ter o equilíbrio, buscar pensar, ter esse cuidado, né? De que até que ponto eu estou fazendo uso demais, né? Que já está trazendo alguns prejuízos à minha vida ou não, né? Então, e aí para as nossas crianças já existem algumas recomendações, né? Que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala do uso das telas, né? De 0 a 2 anos
evitar, né? Até porque na psicologia infantil a gente avalia e observa, né, que o uso da tela não tem nenhuma, a criança não tem nenhum ganho com isso. Vamos dizer dessa forma, né, o ganho. Porque ela não tem interação, a tela olha para ela e só fala, não dá um retorno daquilo que ela quer, né? Ela expressa, brinca, reage e a tela não faz nada com ela, só passa, né? Só transmite. Claro, é um ótimo recurso para a gente, em alguns momentos que estamos ocupados, fazendo alguma coisa, usar de distrativo. Mas até que ponto nós estamos fazendo isso? Então, assim, é importante esse equilíbrio, esse limite, né? E de 0 a 2 anos, a criança está descobrindo, né? Absorvendo, aprendendo, então ela precisa ter interação, né? Ela precisa observar a gente, nossas reações, né? Ter a troca para favorecer a linguagem, né? A construção dessa linguagem que ela está tendo, é onde ela está fazendo a aquisição, né? De novos comportamentos, atitudes, desenvolvendo. Nessa é a fase que tem mais aquisição, então a gente precisa ter uma interação com ela, né? Responder aquilo que ela está trazendo, não deixar ela ali parada só olhando uma tela. O que vai trazer a ela de aquisição, né? E aí, de 2 a 5 anos, pelo menos 1 hora, né? De 6 a 10, até 2 horas por dia, né? De 11 a 18, de 3 de 3 horas, né? Evitando a noite e a madrugada. E olha que interessante, sempre com supervisão. Porque é o que nós fazemos? Largamos nossas crianças lá e vamos fazer outras coisas. Ou nós estamos também no nosso celular do ladinho, sentado vendo os nossos, né? E eu falo porque às vezes eu sou mãe também, às vezes acontece, né? Então, a gente precisa estar atenta, né? Por quê? Eles têm acesso fácil hoje, né? A gente não cresceu com esse mundo. E hoje eles sim, eles vivem isso, já nasceram com isso. E a internet é muito rápida. E às vezes tem comercial, tem propagandas e parece coisas que não estão relacionadas com a idade deles. Então a gente precisa ficar atento, porque fica muito fácil, que é só ele pôr o dedinho e apertar. Ele já pegou tudo, né? Já viu algo que não, para ele ainda não está dentro da capacidade mental, cognitiva e emocional dele, né? Dentro da faixa etária de vida dele. Né? Há pouco tempo atrás foi lançado uma série, né? Sobre jogos infantis, mas no uso de forma agressiva, né? Uma série, esqueci o nome agora, mas vocês já devem estar sabendo. E o quanto isso é convidativo de algum modo às crianças, porque são jogos, são brincadeiras, é o mundo que eles conhecem, que eles, né, já de algum modo já tiveram acesso, né? E aí ver isso num requinte de crueldade, de morte, é muito difícil para a criança entender. E o que a gente está querendo transmitir isso para eles, né? Até para o adulto, né? O que você quer? É difícil, a gente precisa ter esse olhar crítico, esse pensamento, se preocupar com isso, né? E no lançamento dele tinha comercial aparecendo a todo momento, né? O quanto ficou trouxe para algumas muita curiosidade, né? Interesse, e para outros medos, insegurança e preocupação. E a gente precisa ficar atento, porque se a gente não tá ali junto, ele tá assistindo e a gente nem percebe, né? E aí, então, principalmente evitar a noite, as madrugadas e as refeições, né? Porque ativa o nosso cérebro, né? Às noites.
e a gente fica mais agitado, confunde entre o sono e a vigília, e a gente acaba ficando mais ativos, mais vigilantes, perdendo o sono, agitando o cérebro, né? E não trazendo descanso, que é fundamental, né? O sono, ele é regulador, então ele é muito importante. A gente precisa ter um sono suficiente e necessário, né? Para poder favorecer o nosso desenvolvimento, nossas capacidades e o nosso intelecto, né? E as nossas relações emocionais. Então, por isso a evitar, porque a gente quer ver cada vez mais, né? Cada vez mais. E isso, a indústria de entretenimento faz isso, ela é algo atrativo. As séries, por exemplo, você quer ver, né? Você acabou um episódio, você continua no outro, porque você quer dar continuidade à história, né? Então perdeu a graça o filme, porque o filme às vezes não deixa o final para que você construa a história, o final, a relação, aquilo que você compreendeu. E a série sempre fica lá, mas o que mais vai acontecer? O que mais, né? Traz esse gostinho, essa curiosidade, né? E aí fica mais instintivo, principalmente para os jovens, né? Para os nossos adolescentes. E nas refeições, a gente sabe que enquanto a gente está na tela, a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está comendo, né? E aí a gente confunde o cérebro, né? A gente não sabe qual informação a gente está trazendo para ele, né? Se aquela é uma hora da refeição, então que ele tem que mandar a mensagem da deglutição, né? Da mastigação, de todo o processo digestivo, ou da prestar atenção no que está acontecendo. Então a gente traz uma confusão para o cérebro e a gente precisa ter isso para ele, senão ele vai liberar mais hormônios, serotoninas, né, outros componentes que é preciso e é regulador. Então a gente precisa também ter os comportamentos que favorecem, né? E aí na refeição, além do que, né? É um momento de estar em família, né? A refeição. É raro já momentos juntos, porque a vida é corrida, às vezes tem uma hora de almoço, é pouco tempo, né? Então, quando por que não ter um momento agradável? A gente já não se senta mais à mesa para comer, né? Que isso é importante, estar junto, é um relacionamento, conversar, ter trocas, né? E como foi seu dia hoje? O que aconteceu, né? Ser ali nesse momento da refeição, um momento de troca, não de estar ali antenado no mundo que está acontecendo ou a vida do outro, né? E aí, então, para a gente procurar isso da nossa criança, o que nós adultos estamos fazendo, né? Como que a gente vai, então, dizer o não, estabelecer limites? Eu não tenho olhado para o meu comportamento, como eu estou me comportando em relação a isso, o que eu estou fazendo, né? Então, eu tenho participado das brincadeiras, né? Eu tenho ofertado brincadeiras às minhas crianças, né? Como está sendo o meu mundo, né? Ele não é convivência, é rico, né? Estou auxiliando a construir habilidades necessárias, né? Estou favorecendo isso, né? Essa vida corrida que a gente está falando, às vezes a gente não consegue, tá tão cansado que a gente para, né? E não tem disposição física para estar ali brincar. E o brincar é um momento importante para o desenvolvimento da criança, né? De construir novas habilidades, novas capacidades, favorecer o raciocínio, né? Então, o que nós estamos fazendo? Não, vamos estar junto cada um no sofá, juntos no sofá e cada um no seu celular? Será que esse é um junto com qualidade, uma relação saudável, qualitativa, né?
para a gente repensar um pouquinho isso enquanto educadores, né? E aí, dentro desse mundo dos jogos, né, até mesmo no brincar, que é um ponto que foi solicitado a falar também, né? Dentro do ganhar e o perder, né? A gente precisa lembrar que também é um momento importante de aprendizado, né? Então, a competição é algo natural, ela já aparece a partir dos 3 anos de idade, onde a criança quer estar ali acompanhando os outros, o coleguinha, né? Construindo, ela já está começando a se inserir nesse ambiente escolar, ter essas novas relações. Então, isso é esperado já essa característica, né? E até um certo ponto, a competitividade, roscou, né, gente, faz parte, ela é saudável, né? Precisa ter, né? A gente precisa ter esse brilzinho, né? De querer competir, ganhar, né? E não é só perder ou ganhar a competição, né? É o participar, né? Mas o participar, os sentimentos presentes ali. Então, qual é a importância que a criança, no seu modo de ser, na sua relação, dá a essa competição, a esse ganhar ou esse perder, né? Como que para ela é isso? Porque a gente tem que lembrar que cada criança tem um temperamento, um jeito de ser, um seu modo de relação com o mundo, e algumas vão ter mais uma tendência competitiva do que outros, né? Então, não é só o participar, mas o participar por quê? O participar porque aquilo vai me agregar a construir uma relação com os amigos, né? A construir algo novo, estar ali, até mostrando para o outro coleguinha como que faz, né? A corrida, por exemplo. Se você for assim ou você for de outro jeito, você consegue mais rápido, né? Não é só de chegar até a reta final quem chegou primeiro ou não, né? Mas e que relação que a gente construiu ali, qual para a criança, né? Do estar junto, ter um momento de diversão, de desenvolvimento, né? Então, aí vem muito, né, a história, mas o meu filho não sabe perder, né? A gente às vezes escuta, né? E aí é aquilo que a gente está falando. Nesse momento de disputa, novas habilidades estão sendo aprendidas, né? Então a gente está exercitando a memória, o raciocínio, a criatividade, a tomada de decisão, né? Então, o que eu quero? Ganhar? Eu quero participar? Né? Eu quero estar junto? Eu quero mostrar para os meus pais que eu posso, que eu consigo, que é legal estar ali, né? Já é um momento da gente ajudar eles a avaliar os riscos, né? De que, se eu passar na frente de um amiguinho, eu posso derrubar ele, cair, se machucarem, né? E ser um momento gostoso, né? Não ser só uma forma de ganhar ou de perder, de ser um momento de estar juntos, de família, de amigos, de conquistar, de conhecer, né? Se for uma competição mesmo que não é relacionada ao ambiente que eu já convivo, né? Eu faço natação e aí vou para uma outra cidade porque ali eu vou bem e vai ter um campeonatinho, né? É a oportunidade de conhecer outro lugar, de estar ali junto, conhecer outras pessoas, ampliar o leque, né? E aí, principalmente, como nós, educadores, pais, reagimos com as nossas crianças quando elas perdem, né? Vocês já perceberam isso? Já observaram isso? Então,
essa questão do ganhar e do perder tem muito também em relação do que como nós reagimos à nossa criança, né? Ô, filho, você tinha que ter ganho, né, cara? A gente veio aqui para isso, veio para ganhar, não para perder. O que você tá dizendo pro seu filho? Que no mundo a gente só ganha, né? E será? Né? Não, na próxima vai ser melhor. O importante é você estava ali, participou, né? Então, como nós estamos reagindo, como nós lidamos quando nós ganhamos ou perdemos, né? Então, vamos lá, né? Continuar. Como a gente estava falando, que o frustrar já faz parte da vida, né? Eu não preciso frustrar o outro para aprender. Só o fato de eu falar para o meu filho assim, hoje ele pediu um doce, né? E ainda tá perto do almoço. E você fala para ele, primeiro nós vamos almoçar, né? Isso já foi frustrante, porque o que ele quer é o doce, né? Ele pediu para você o doce, mas você, enquanto responsável, olhou, mostrou para ele a sua preocupação de uma alimentação, né? E você vai poder falar para ele, ó, depois você vai ter o doce, né? Mas já foi frustrante. A gente vive a frustração diariamente, é algo que a gente quer, né? A gente está desejando e não pode ter naquele momento, daquela forma, né? E é nesse momento que a gente já começa a aprender a lidar com os limites e com a regra, né? O como dizer o não, né? Então, assim, eu não disse o não para ele, filho, você não vai comer doce, né? Eu trouxe para ele assim. Agora é primeiro o almoço, depois a gente vai comer o doce, né? Então, até onde foi o limite, né? Até onde é impossível ou não, né? Então, é aquilo que a gente está falando, o perder está presente em vários momentos da nossa vida, não só numa competição, não só na relação de um jogo, né? Faz parte, né, a todo momento a gente está vivendo essas situações de perda e que vai ser um processo necessário que dá formação emocional nossa, né? E que isso já é algo difícil da gente emocionalmente lidar, né? Então, o adolescente que está passando pela transição, né? Ele não sabe ainda se ele tem a criança, continua agindo como se ele é um adulto, ele está perdendo a sua característica para construir uma nova identidade, né? Então, isso daí às vezes pode gerar algumas angústias, frustrações, né? Então, é importante a gente ensinar os nossos pequenos, né? Como que alguns dias são melhores que outros, que alguns nós vamos ganhar, que outros não, mas que a gente cooperou para que algo acontecesse. O evento só aconteceu da natação, né? Vamos lembrar lá da natação, porque você cooperou em participar. Se você não fosse participar e os seus outros colegas, não iria ter o evento, né? Olha que legal a gente mostrar isso também para os nossos filhos, né? O quanto trazer isso para eles é interessante, né? E o que o perder, o não dar certo, né, nos traz a informação de como lidar com a criança, né? Então a gente precisa também olhar, que a gente falou naquele começo, quais são os comportamentos e o temperamento do meu filho, né? Se ele é alguém muito competitivo, né, ele já vai ter a cobrança, né, de ser o ideal, de o perfeito, né? Então a gente precisa ver o quanto também ele já não está se cobrando em relação a isso, além de nós estarmos cobrando ele, né, de ganhar ou não. Então, se ele já tem essa tendência, essa característica, porque tem algumas crianças que falam, não, eu queria estar lá, isso foi bacana, né? Já é o temperamento dele, né? Então, aí se a gente cobra, né, de que ele tem que ser o perfeito e o ideal,
ele tá lá, será que eu dou conta disso? Né? Então, a gente cai naquela armadilha de que eles têm que agradar os pais, né? Os responsáveis, né? Então, aí a criança acaba sofrendo nesse momento por não saber de qual é a melhor maneira para ela lidar, né? De que ou eu preciso ganhar a qualquer custo, e aí eu vou me dedicar só àquilo, ou eu nem vou fazer porque eu não vou atingir a expectativa dele, né? Do meu responsável. Então eu nem tento, né? Ou eu vou ficar nesse mesmo nível, porque eu não tenho nem a cobrança e eu não tenho nem que ter o esforço de melhorar. Então isso é importante a gente também estar observando, né? O que a gente está propondo, né? E aí, né, quando são dias bons, dias ruins, né, o que deu certo, então mostrar para eles assim, hoje não deu, né, amigo, né, filho, hoje não foi um dia bom, mas lembra aquele dia que você foi, você correu, você chegou perto, você ganhou, né, então um dia deu certo, lembre ele, traz para ele esse momento de positivo, de bacana, de legal que ele viveu, né? Que é possível, vai acontecer, isso a gente é assim mesmo, né? E aí aquilo que a gente estava falando também, não comparar com o outro, né? Porque aí às vezes ele não ganha, ele fala, a gente vai lá e fala, tá vendo? Ele foi melhor que você, porque ele se dedica, porque ele faz, ele todo dia treina, todo dia faz e você não fica aí na preguiça, né? Não se esforça. Qual é a mensagem que a gente está transmitindo para o nosso filho, né? De que então ou eu tenho que ser sempre diferente, não posso ser quem eu sou e aí eu nunca vou conseguir, né? E que eu nem vou tentar porque eu não vou correr o risco de ser diferente, né? Então isso é um ponto importante a gente pensar, até porque nós fazemos isso com a gente, né? Às vezes falam, mas por que eu sou assim? Podia ser diferente, né? Eu sou tão chorona, né? Eu podia ser de outro jeito, podia ser mais firme. É o seu jeito. A gente precisa aprender a olhar para quem somos, as nossas limitações, as nossas dificuldades e aprender a lidar com isso e saber que em determinados momentos da nossa vida a gente vai estar mais acentuado ou não. E que se a gente não prestar atenção nisso, a gente está transmitindo isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Então, comparar apenas a você mesmo, né? Mostrar para ele que ele pode, ele é capaz, que hoje deu certo, que amanhã não vai dar. E o que a gente pode fazer, né, para que no próximo dê certo, né? O que você aprendeu hoje nessa competição que mostrou para você que você pode fazer diferente ou que você poderia mudar, né? O que ele aprendeu com isso, né? É importante a gente olhar para isso, ele está aprendendo e ajudar ele a pensar e observar isso, né? Os nossos adolescentes também, né? E aí o não, né? Como que eu falo o não nesse momento, né? Sem tanto sofrimento, angústia, né? Sem tanta frustração. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? Vocês são os professores, né? O público-alvo aí desse encontro, conhecem, né? Todo mundo conhece o Cortella, né? E ele traz essa reflexão muito clara e bem bacana, que eu gosto também de pensar, né? Que o amar não é aceitar tudo, mas é a capacidade nossa também de dizer não, né? Então, quando eu digo não, eu também estou dizendo não por amor, é porque eu amo também que eu digo não.
E essa é a maneira muito importante de a gente mostrar para os nossos pequenos, né? Eu tô te dizendo não agora do chocolate, porque o chocolate não é saudável, a gente precisa suprir as necessidades do nosso corpo, né? A gente precisa comer, ter todos os alimentos para o nosso corpo crescer, ficar saudável e ter também o chocolate depois, né? Então, isso é porque porque eu amo você, que eu quero você forte, saudável, crescendo, né? Então, vamos comer primeiro, né? Eu não falei que não vou dar, né? Mas eu mostrei para ele que eu estou preocupada, cuido, zelo, protejo. E algumas vezes eu preciso dizer que naquele momento não vai poder, e que depois em algum momento vai, né? Então, quando dizemos não, né? Então, o que acontece, né? As crianças menores, os pequenininhos, até uns 3, 4 anos, um pouco menos, né? Para eles é curioso, é uma novidade, né? Então, quando a gente diz não, a gente já muda a nossa feição, né? E aí é uma novidade para eles e eles acabam repetindo, né? E teve uma menininha que eu acompanhei e ela falou assim: assim não pode, ainda não dá para tirar, vamos esperar, né? E aí depois ela imitou, né? Tia, assim não pode, você tem que esperar, né? Então é um momento de curiosidade para eles, né? Ver a nossa mudança, a nossa reação, eles acabam repetindo, para ver como a gente vai reagir também, né? E aí, dependendo como a gente reage, isso vai favorecer o aprendizado da criança, né? E é curioso porque aí ela tira a gente do nosso centro, né? E a gente acaba rindo, e aí virou brincadeira, né? Mas continuar nesse momento, ó. A tia brincou, a tia mostrou para você, mas eu gostaria que a gente fizesse desse jeito, senão não vai dar certo, né? Então, mas elas vão crescendo, né? Conforme elas vão ficando mais velhas, a partir de 4, 5 anos, né? Elas vão criando mais autonomia, tendo mais recursos, acabando tendo mais opinião, tomando algumas decisões por si, né? E aí elas dizem não por si próprio, né? Então vai tomar banho. Não, não vou, né? E não deixa de ser uma forma de desafio para nós, porque ele quer ver como que a gente vai reagir. Eles estão provocando de algum modo, né? Então eles começam a eles dizer o não, porque a gente disse bastante para eles até agora, né? Então eu também posso conhecer uma palavrinha mágica, eu também quero usar o não, né? Então, mas como eles estão querendo dizer esse não? O que eles querem dizer com o não, né? Acho que aí a gente precisa lembrar, às vezes a gente não quer ir para o trabalho naquele dia, mas a gente precisa, a gente sabe da responsabilidade, né? Mas a gente tem que ir, E o que a nossa criança está querendo dizer? Não, não quero ir para o banho. Porque aquele momento que eu tô ali tá prazeroso, tá gostoso, não quero parar aquilo que eu tô fazendo para ir tomar banho, né? Então, como que a gente está construindo isso? Né? Não, vai, depois você, banho é importante, depois você volta e continua, né? Então, e observar também, dá para esperar? Tem que ser naquela hora, né? Quais são as rotinas que você estabeleceu com a sua criança que para você cumprir ou não, para ajudar ele nessa relação e nessa aceitação em relação de quando eles começam a dizer o não e quando eles se comportam diante do não, né? E aí quando eles reagem mal, né? Quando o choro acontece, né? Ou cai no chão, esperneia, né? Geralmente quando isso acontece, nós temos mais dificuldade de lidar ainda, porque aumenta a nossa tensão, a nossa angústia, né? Então aí a gente precisa ficar atento, porque por medo da reação da criança, às vezes a gente acaba ficando a serviço dela
para evitar o choro, para evitar a frustração, para evitar todo o drama e a confusão, e aí a gente evita de dizer o não, né? E porque a gente ama os nossos filhos, a gente não, as nossas crianças, mesmo enquanto professores, nós também não queremos que as nossas crianças ali sofram, né? Chorem, né? O que vai ser, o que vai acontecer, né? A gente quer o bem, quer o amor, né? Então, às vezes a gente, por evitar trazer algum tipo de sofrimento, achar que a gente está evitando, né? Melhor, trazer algum tipo de sofrimento, a gente não fala o não. Também aí a gente precisa tomar bastante cuidado do como que a gente está fazendo, né? Porque também, como a gente falou anteriormente, a frustração já faz parte, né? Não tenho como evitar. E o sofrer depende daquilo que eu entendo, né? Então eu preciso ter esse cuidado, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente precisa prestar muita atenção qual é o meu discurso que eu estou usando de convencimento, né? Se é que a gente tem que convencer, porque às vezes eu faço da chantagem. Então, se você for tomar o banho agora, depois você vai poder usar o celular, o videogame. Que informação eu passei para ele? Que sempre que ele cumprir o banho, ele vai poder usar o videogame, tá? Então, isso é importante a gente ter esse cuidado. Se a gente não tá fazendo uma chantagem e aí a criança aprende, ela começa a fazer sempre isso. Não vou tomar banho, porque eu quero usar o videogame, né? Então, porque é o que a gente está falando, que existe o que ele quer, existe o desejo dele, né? E aí é importante aquela reflexão que a gente fez lá no começo, como eu estou, né? Como eu tolero, como eu lido. Como que você escuta o não quando te dizem, né? De algo que você quer, que você deseja, né? Então, como que a gente tem lidado com isso, né? Como que nós estamos suportando, tolerando também esse nossos não, né? E aí, quando a gente diz o não, qual é a realidade que a gente está dizendo o não e a responsabilidade presente diante desse não? Qual a realidade eu preciso mostrar para ele, né? Qual é a importância? Se a realidade é aquilo de não vai machucar, não vai ferir, né? Não vai pôr em risco a vida de ninguém, né? Essa é uma realidade que eu preciso observar quando eu digo não, que é importante, né? E o quanto isso é preocupante, eu preciso estar responsabilizar, né? E quando eu cedi, então, tá bom, não vai tomar banho agora, vai continuar jogando. O que eu ensinei de novo para ele? Né? Então, são coisas, estão trazendo pontos para a gente pensar, né? E discutir. E até que ponto alguns nãos, né? Então, alguns não devem ser absoluto, porque é esse risco que a gente não pode ter, né? E mostrar para eles isso, a responsabilidade, né? É difícil a criança ouvir um não? Então, o que a gente precisa compreender, né? Como temos falado o não às crianças? Então, será que temos percebido a criança quando falamos o não? Qual é a forma que eu apresento esse não, né? Do jeito que eu estou apresentando e o que ela tem percebido quando eu falo. Então, as crianças ouvem e recebem bem quando a gente apresenta um certo cuidado, como a gente fala não, como a gente estava conversando agora de pouco, né? Ó, agora, nesse momento, não vai dar para comer o chocolate, mas depois da refeição ou amanhã a gente vai ter,
né? O chocolate, né? Ou não, pronto, acabou, não tem discussão, né? Acho que isso é importante a gente refletir, né? Então, um entendimento do que eu preciso primeiro e depois o que eu quero, né? Porque a gente já falou, ela quer, né? Nós também queremos, né? Alguma coisa. E aí, quando a gente ouve o não, como que eu me sinto, como é dado esse não, né? Então, se eu entendo o porquê que eu preciso, depois o que está acontecendo, fica mais fácil, tá? Então, aí a gente precisa observar qual é a que eu estou demonstrando, se é autoridade ou se é poder, né? Então, são coisas diferentes, né? A autoridade do poder. Então, a autoridade é a sua reação de forma como você lida e compreende a conversa. Então, ajuda o seu comportamento são dignas de ser imitado. Então, ela é coerente e ninguém tira de você, né? Diferente do poder, né? Porque eu sou seu pai, pronto, acabou. Isso não foi um motivo, né? Um entendimento. Então é importante a gente refletir um pouquinho isso. Se eu estou exercendo a autoridade, ou se eu estou exercendo o poder em relação ao que eu tenho com meus filhos ao dizer o não, né? Então, é preciso que a gente fale o não, acolha e considere a criança ali naquele momento, né? Porque ela tem uma necessidade também quando ela pede e quando a gente dá o não. Então, quando eu justifico, eu compreendo, eu considero ela. Então, eu aumento as resistências, né? Se eu deixo de fazer isso. Importante a gente observar. Então, quando a gente considera, eu não estou fazendo atender, não estou tentando atender todas as necessidades, mas eu checo aquilo que está acontecendo comigo para eu responder então à vontade do outro, né? Então a criança concorda quando ela e aceita ou não, quando ela é respeitada e ela é considerada, né? Então é importante a gente observar se nós estamos acolhendo nossa criança, né? Como nós estamos fazendo essa comunicação com ela fluir, né? Então, qual é o limite? O que eu entendo como limite que eu quero pôr, que eu quero dar ali naquele momento, né? E aí, qual é o meu limite e qual é o do outro? A gente precisa pensar nisso, né? E o que a gente está tentando fazer? É convencer o outro do nosso limite, que esse é o correto, né? Ou que o importante é necessário, né? Qual é o importante para você, né? Então, separar isso, né? Separa a importância para você do respeito, do amor próprio, dos valores, das morais, daquilo que a gente tem como ser, como que a gente entende que é importante, né? Eu faço isso porque eu amo, porque isso é necessário, né? Então, quando a gente coloca, os resultados indicam, né, que são uma fronteira a ser respeitada em prol da moralidade, né? Então, enquanto mães e professores, pais, né, às vezes têm muita dúvida e se sentem culpados, né, no colocar o limite para as crianças. E aí a gente algumas pesquisas têm apontado, que foi feita uma pesquisa com professores e pais em relação a isso, que a escola acaba entende, e isso é importante, que é responsabilidade, que falta a responsabilidade dos pais, das famílias de pôr os limites, né? E as mães percebem que a escola é uma aliada dela, auxilia nela nesse processo de construção de limite. E aí às vezes fica um pouco confuso, né? Porque quais são as crianças, né? Quais são as culturas dessas crianças que a gente recebe nessas escolas, né? Como esses pais enxergam isso?
Alguns são muito simples, não tem muito esse entendimento, né? E outros muito rígidos, muito incisivos, né? E aí fica essa confusão diante do que é o moral, né? Então é importante a gente pensar, né? E aí quando a gente não obedece, né? Quando a criança não respeita o não obedece, não cria, né? E a gente está falando das crianças, das famílias que a gente está lidando, né? E lembrar qual é o temperamento dessa criança, né? E que cada criança tem uma forma diferente de ver o mundo, de lidar com o mundo. E aí não adianta para uma criança que é dominadora, a gente tentar também ser dominadora como ela não vai, né, flexibilizar. Então, auxiliar ela a mostrar uma outra forma, né, de lidar e que ela ainda, de algum modo, tá dominando, tá lidando, né, com aquilo de outras formas, né? Então, de possibilitar ela fazer escolhas, combinar, né? E você deixa a naturalidade e a espontaneidade da criança, da forma como ela encara o mundo e mostra para ela quando tem limite, quando tem regras, e o dizer o não também é pôr um limite e pôr uma regra, né? Então, e isso geralmente gera uma frustração, né? E a gente precisa junto reconhecer e acolher, né? Então, validar o sentimento da criança, né? Para que não haja sofrimento, né? E aquela coisa que a gente não tem que evitar que eles frustrem, vai frustrar. Então vamos entender o porquê frustrou, mostrar para ele que é normal, né? E que faz parte, que é necessário, o que a gente está aprendendo com esse sentimento, né? E ajudar ele a lidar com isso, né? Olha, hoje você se sentiu assim, é normal, faz parte, mas vai passar, né? Vai passar, o que você pode fazer da próxima vez com isso, né? E aqui até trouxe uma pesquisa, né? Que os pais expressam as próprias emoções ajuda a explicar a capacidade dos filhos e lidar com as suas ao longo da infância, né? Então, às vezes a gente tem receio de chorar ou demonstrar tristeza para os nossos filhos, mas quando a gente não faz isso, eles percebem. Né? A criança vê que o nosso semblante está diferente, que a gente está triste, que a gente está preocupado. E aí acaba que eles acham que é por causa deles. Né? Então a gente precisa auxiliar eles a descobrir essas emoções, esses sentimentos, entender que eles existem e que tem um motivo e que é normal, né? Ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções, né? Por isso que é tão difícil. Quando a gente vai crescendo, quando a gente é adulto, a identificar o que a gente está sentindo, né? Então, fale para o seu filho, né? Eu tô triste porque aconteceu uma coisa ruim no trabalho, né? Eu fiquei preocupado, mas não, você não precisa se preocupar também, isso já vai passar. É por causa do meu trabalho e logo vai passar, né? Então, quando a pesquisa trouxe que isso aproxima, né? A importância da aproximação, do auxiliar as crianças nomearem os sentimentos, as emoções, né? E que quanto isso vai regulando, diminuindo ao longo da adolescência, porque eles também vão diminuindo de trazer e falar com a gente, né? Então, ser capaz de expressar as nossas experiências emocionais em palavras torna mais fácil para elaborar e entender o que está acontecendo com a gente, com o nosso mundo emocional e a entender os outros, né? Então, uma coisa importante e muito útil da nossa regulação emocional. Então, importante, né? Se nosso filho nos ver chorando, né? Filho, eu chorei porque eu estava pensando em alguma coisa ruim, lembrei de algo, mas tá tudo bem, já vai passar, né? Já tô melhor. Obrigada porque você me perguntou, né? E falar para ele, você ficou frustrado agora porque eu disse não para você, mas isso é normal, é assim mesmo. Daqui a pouco você vai entender o quanto isso é importante e vai passar, tá bom?
Então, reconhecer as necessidades, né, do que está acontecendo e não do que ele está recebendo. Por que que você está acontecendo aquilo que eu não vou te dar agora, né? Considerando mesmo no não um combinado. Eu digo não, eu considero porque eu disse não, né? Eu acolho e faço um combinado com ele, de algum modo, né? Ó, eu não te dei o chocolate agora, porque é o horário da janta, né? Eu sei que é difícil de você entender, mas depois que você comer, jantar, almoçar, vai ser possível você ter, né? Então, você acolhe também a frustração dele naquele momento, né? Falar como um sentimento, então, não castigar, né? A gente acaba usando isso de castigo às vezes. Ah, então não vou, se você não comer, não vai ter o chocolate. Não é com ameaça e com castigo que a gente vai conseguir, né? Ele vai cada vez mais ficar no embate com você, sempre te desafiando, né? Lembra que a gente falou, não vou tomar banho, que ele tá te desafiando, né? Então, evitar isso, dos castigos, da punição, da ameaça. Eu sinto muito, não é possível nesse momento, mas depois a gente vai tentar, né? Eu trouxe esse exemplo para vocês porque a gente falou lá no início sobre o scanner, né? Como que eu estou, né? Eu me escaneando para que a gente observe aquilo que eu estou demonstrando para os meus filhos, né? E existe esse livro muito bacana, eu trouxe até o vídeo dele, não sei se vai dar para passar, mas vocês podem procurar, aí tá o link, né? Vocês coloquem, né? Um exemplo da quando a mamãe virou um monstro, né? Então vai contar um link, vão contar a história, né, da mamãe que ela acaba cedendo a tudo, de repente ela tá um monstro, né? E que a gente também pode e deve mostrar arrependimento e perdão, né? De ter esse momento da conversa, né? De que eu errei também enquanto adulto, eu também posso errar, eu poderia ter agido de outro jeito, e olha como eu fiquei, né? E a gente falou lá atrás, quando a criança fala não, aquilo dificulta para a gente lidar, e a gente acaba estressando, ficando mais nervoso, se irritando, tendo a briga, tendo a discussão, entrando num momento, num lugar que não é saudável, né? Então, esse livro mostra um pouquinho como que a gente prestar atenção nisso, onde eu já posso também ou dizer o não, para que eu não caia nisso, né, de virar esse monstro, né? E que às vezes pode acontecer, não tem problema também. Eu volto e refaço, né? E isso é um ensinamento também para os nossos filhos, nossas crianças, né? Então, as crianças, então, quando tá preocupado em querer ser amado pelos nossos filhos, né? Às vezes a gente fica nessa pegadinha de eu não vou dizer não, eu não vou punir, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, não vou pôr limite, porque senão o meu filho não vai me amar, né? Se eu não fizer o que ele quer, ele não vai me amar, né? E isso é um ponto muito importante a gente pensar, refletir. Complicado, né? Também, porque o amor já existe, por já ser pais e filhos, né? Você já foi um filho, né? E você ama, mesmo com todas as limitações, com todas as dificuldades, com o relacionamento que você tem ou não com os seus pais, né? Isso tudo já é o sustento suficiente, esse amor, né? Eu não preciso querer ser mais amado ainda pelo meu filho para fazer o que é necessário, o que é preciso, né? Para sua educação, para o seu bem, né? E aí eu preciso pensar, quando esse desejo de ser amado, quem que eu estou pensando? Quem que eu estou considerando? Eu ou ele ou o outro, né? Então é importante, né, a gente refletir um pouquinho sobre isso, preocupado com o que já tinha que ter aprendido, né, que mostra quem eu sou, né,
de a gente ter esse cuidado, né? Então, a gente observar para não cair nisso, né? De quais são as atitudes versus são as consequências, né? Então, reflexar quem que a gente está responsabilizando, ou eu ou você, né? A gente não precisa dar isso para a criança, ela já vai ter, nós somos os adultos, né? Todo pai, toda mãe, toda educação, educador, profissional, quer ver a pessoa feliz, né? Então eu vou fazer de tudo para ele ser feliz. Até que ponto, né? Até onde é saudável, né? Então qual é o... E aí a gente volta na pergunta anterior, né? Lá no começo. Que pais, educadores eu quero ser? Então qual é o seu propósito de educação? Né? Eu quero garantir a felicidade e o conforto, né? Acompanhar e convidar a responsabilidade. Essa é parte dos nossos papéis, né? E aí a gente entra naquela questão do mimo, né? Então, se eu fizer tudo, né? A gente volta lá. Se eu fizer tudo que o meu filho quer, que eu vou ser amado, e se eu não dizer o não, ele vai me amar. E aí, até que ponto isso é mimo, até que ponto isso é educação, né? E aí eu volto lá nas origens da palavra, né? O mimo, né? Ele vem do comediante, do farsista, né? É aquele que no teatro grego-romano ia na frente do rei e ficava fazendo graça, né? Imitando, fazendo características, né? Alguém que atua, né? Então, um agrado, né? Um outro, né? Que não necessariamente é um agrado saudável, né? É um pouco exagerado, né? Extrapolado, né? Que você, no intuito de você dar alguma coisa para alguém que não necessariamente tem um objetivo específico, né? E aí até um exemplo que o dicionário usa, eu achei interessante, o avô estragou com mimos, né? Os avós vão estragar. Claro que às vezes os avós são quem criam, quem educam, né? Não são os pais. Mas eles já foram pais, né? Eles tiveram, não que eles não tenham agora, mas as responsabilidades são diferentes, né? O papel é de avô, o cuidado é outro, né? Então eles podem dar esse carinho diferente, né? Mas desde que seja com qualidade, né? Isso é um mimo, um carinho, uma delicadeza, um afeto, um beijo, um cuidado. Então, qual é a medida do meu mimo, né? Como que ele acontece, né? Até onde, qual é o momento que ele tem a função de de dar o conforto, tirar do desconforto, né? Então, para a gente localizar isso, né? O sofrimento e a responsabilidade, será que de deixar feliz novamente, agradar ou sempre justificar o erro com agrado, né? Então, eu posso acolher, agradar, devo acolher, agradar o meu filho, cuidar, zelar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, né? Auxiliá-lo, mas não justificar quando algo estiver errado, quando ele não fizer certo. Por isso, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que eu quero para os meus pequenos, né? Como que eu tenho os educados, né? E eu volto no Cortella, que ficou escondido aqui pelo vídeo, né? E aí ele traz, e isso eu acho muito importante. Eu sou forte quando consigo ter uma conduta consciente, em que faço o que faço porque decido o que fazer, não porque outras pessoas também o estão fazendo. Esse comportamento lá, mimético, que imita, simiesco, parecido com macacos, em relação a algumas práticas, é sinal de fraqueza e de pusilanimidade, fraqueza de ânimo, né? Então, o mimo é o mimar só por imitar algo que eu quero que aconteça, né? Então eu só repito, porque todo mundo faz, eu também vou fazer, esqueço dos meus valores, né? Daquilo que
que eu tenho como crença, das minhas atitudes, né? Então, fazer porque todos fazem, né, é uma fraqueza, né? Não estou ensinando, preciso estar consciente, né? Então, auxiliar no crescer, no desenvolvimento dos nossos filhos é um cuidado mútuo, né? Então, eu cuidar de mim também, do que eu estou apresentando enquanto responsável, né? Então, não é compensar a ausência com mimos. Então, eu te dou uma compensa, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, são presentes, tempo livre, o que favorece, como compensar. Não estou oferecendo uma coisa prazerosa, estou disfarçando aquilo que eu não tenho para oferecer. Então, vamos observar o que eu estou fazendo. Quanto educador, eu posso dar lá no meu aluno, dar um mimo, fazer um carinho no... Isso é dar um mimo, né? Um carinho. Parabéns, você foi muito bem, se esforçou, né? Não, se você fizer, você vai ter nota 10. Semana passada você não fez, mas essa semana você se esforçou, você ganhou, né? Merece nota 10. Continue assim que vai ser bem legal para a gente evoluir, né? Acho que era isso, espero ter alcançado os objetivos, estou à disposição, segue o meu contato para qualquer dúvida, para que a gente possa continuar esse papo bacana, né? Até a próxima. Obrigada, um abraço a todos, fiquem com Deus.